Olá, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do BRM News, seu podcast de notícias diárias sobre os mercados regionais brasileiros. O podcast faz parte do BRM Podcasts e hoje aqui comigo, João. Fala, Amanda, fala, pessoal. E hoje o podcast está recheado. Vamos começar falando sobre a ameaça da ArcelorMittal de suspender um investimento bilionário aqui no Espírito Santo. Vamos falar sobre a produção de petróleo e gás aqui no estado que está caindo, o Copom subindo juros e o Trump reaquecendo a guerra comercial. Mas também tem notícia boa. A Cachaça Capixaba ganhou medalha em 9 categorias, num dos maiores concursos que aconteceu em São Paulo. Vamos começar com esse alerta da ArcelorMittal, porque ele diz muito sobre os riscos da falta de política industrial no Brasil, né? A empresa anunciou que pode suspender um investimento de 4 bilhões de reais aqui no Espírito Santo em uma nova linha de galvanização e um laminador de tiras a frio no complexo de Tubarão na Serra. A grande questão é o aço importado da Ásia, que chega aqui, especialmente da China, com um preço muito abaixo e, por vezes, subsidiado com excesso de oferta no mercado, que que inviabiliza a produção local. O presidente da ArcelorMittal do Brasil, Jorge Oliveira, foi direto e enfatizou que se o governo federal não renovar as cotas tarifas contra o aço asiático, o projeto muito provavelmente deve ser suspenso. Isso impacta diretamente o Espírito Santo, né? A ArcelorMittal é a maior produtora de aço do país e emprega milhares de pessoas aqui no estado. O investimento traria geração de emprego, inovações tecnológicas e mais peso para a indústria capixaba, em um momento que o estado ele tenta diversificar sua matriz econômica, né? E acaba que tudo isso, Amanda, está conectado com o cenário internacional de guerra tarifária que nós estamos vivenciando. A própria ArcelorMittal já sofre com tarifas que os Estados Unidos impuseram ao aço brasileiro. As exportações para lá agora precisam chegar num preço mais reduzido, entre 5% e 7%, para que o aço brasileiro continue sendo competitivo no mercado. Enquanto isso, as indústrias aqui ficam pressionadas com seus principais compradores, né? Isso acontece ao mesmo tempo em que o Espírito Santo está vivendo um declínio acelerado ali na produção de petróleo e gás. Dados da ANP, eles mostram que a produção caiu mais de 50% em uma década e o estado ele já foi a bola da vez ali na offshore, né? E hoje ele precisa correr atrás ali de alternativas. O Findus faz um alerta sério em relação a esse ponto, que além da queda da produção, as reservas de gás também caíram de forma bem substancial aqui no estado. A unidade de tratamento de gás Sul Capixaba, de Anchieta, que poderia ser a peça-chave para resolver isso, segue parada. E agora, cada vez mais, se faz necessário pensar em alternativas, como eventualmente energia eólica offshore, hidrogênio verde, eventualmente políticas fiscais mais atrativas aqui no estado também. Só que ao invés de incentivo, né? Ontem a gente viu reunião do Copom, né? O juro subindo ali para 14,75, foi o maior patamar desde 2006. E isso num país com um PIB estagnado e com a indústria tentando ali respirar, né? Mas com um freio de mão puxado. A grande questão é que esse nível de Selic ele já está alto há algum tempo. Algumas casas ainda projetam eventualmente mais uma alta até o final do ano, podendo chegar a 15%. Mas independente disso, já é um nível muito elevado e com certeza a economia vai sentir. Alguns dados recentes que a gente viu de alta frequência já mostram, inclusive, a desaceleração de alguns setores aqui na economia. E a tendência é que a gente permaneça com esses juros altos por algum tempo, também porque a gente depende do cenário externo. Além da decisão de juros que aconteceu ontem aqui no Brasil, também teve decisão de juros nos Estados Unidos. Lá, eles mantiveram o patamar de juros inalterado, reforçando que eles não têm pressa para eventualmente começar o ciclo de queda. Aqui no Brasil, o comentário que o Banco Central fez é que ele não deixou nenhum guidance para a próxima reunião, mas que vai depender do desenrolar dos dados aqui de inflação e também do cenário interno das decisões de juros, principalmente dos Estados Unidos, para as próximas decisões aqui no Brasil. E a política monetária mais dura, nesse cenário externo mais conturbado, acirrado pela guerra comercial, acaba gerando também uma estabilidade cambial, né, Amanda? Falando nessa parte de guerra comercial, o Trump ele tá de volta ali ao centro das atenções. Ele anunciou numa coletiva prometendo um grande acordo com um país respeitado. E nos bastidores isso é visto como uma tentativa de mostrar força após as críticas sobre sua política, né? Sua política tarifária que já impactou países como o Brasil. O mercado espera de forma muito ansiosa esse anúncio, que deve ser feito agora por volta das 11 horas, e muito se especula que esse acordo seja feito com a Inglaterra, que é um parceiro comercial relevante dos Estados Unidos também. Isso marcaria como o primeiro acordo comercial firmado com o país, depois da série de medidas e restrições que ele impôs com as tarifas
que vieram no início do mês passado. E os efeitos já começaram a aparecer aqui no Brasil. Por exemplo, o aço brasileiro precisa chegar um pouco mais barato nos Estados Unidos para continuar sendo competitivo, além ainda de sofrer com a entrada do aço chinês, que é mais barato aqui. A indústria local, consequentemente, vai enfrentar mais dificuldades e vai perder ritmo de produção. A ArcelorMittal já é um caso um pouco mais visível de todo esse cenário de incerteza aqui para frente. E em meio a esse cenário tenso, né, uma notícia leve e boa, a cachaça capixaba ganhou destaque nacional. Foram 9 medalhas do Concurso Nacional da Cachaça em São Paulo. As marcas Princesa Isabel e mais uma e outras de Domingos Martins, João Neiva e Linhares mostraram que o Espírito Santo tem qualidade para competir com Minas e São Paulo. E esse é um exemplo claro de como a tradição e o empreendedorismo aqui no estado podem gerar muito valor agregado. A cachaça não é só uma bebida, mas aqui no estado já se tornou um símbolo de cultura, turismo, comércio e exportação, movimentando a economia local. E nesse caso, ainda está tudo conectado com o agro capixaba, né? Exato. E por falar em agro, o Brasil ele aumentou suas exportações de soja em abril. Os maiores compradores foram a Argentina e os Estados Unidos, com a China comprando ali menos, mas ainda liderando. Já no café, os Estados Unidos seguem com maior destino, e aí o Espírito Santo já entra no peso. Exatamente. É importante lembrar que o estado é o maior produtor de café conilon do Brasil, e o Porto de Vitória tem sido muito estratégico para escoar toda essa produção. O agro capixaba ele está inserido no comércio global que está cada vez mais volátil e internamente a gente precisa fazer o dever de casa para ter uma logística firme e segura para escoar toda a produção que a gente tem aqui. Enquanto isso, na indústria brasileira deu um pequeno suspiro ali, cresceu 1,2% em março, segundo o IBGE. Foi o melhor ritmo ali em 9 meses. Já que o juros está alto, né, o crédito caro e a incerteza externa seguem como freios. E o exemplo disso, que foi muito bem representado ontem, foi o balanço divulgado pelo Bradesco. Um dos grandes bancos aqui brasileiros, reportou um lucro de 5,9 bilhões no primeiro trimestre desse ano. E o crescimento ele foi puxado por pessoas físicas e pequenas empresas, mas com esse nível de juros que está alto e cada vez mais alto, como a gente acabou de mencionar na reunião do Copom, a inadimplência do banco está subindo. E aí vem a polêmica do dia, o Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, ele estaria sendo sondado pelo Nubank, né? Isso causou um desconforto no mercado. Muitos dizem que sua gestão favoreceu as fintechs, né? E ir direto para uma delas pode parecer um movimento ensaiado. No final do dia, Amanda, essa é uma grande amostra de como o sistema financeiro nacional está cada vez mais disputado entre todos os grandes players. Os grandes bancos, as fintechs e o próprio regulador jogam num tabuleiro que eventualmente pode precisar de mais transparência e regras mais claras para evitar qualquer tipo de desgaste, como a gente está observando. O Brasil ele vem redesenhando o seu sistema financeiro digital nos últimos anos e o ex-presidente do Banco Central teve um papel muito importante nisso. Mas o Espírito Santo também não pode ficar para trás e tem que se posicionar nesse cenário. Principalmente porque temos empresas de tecnologia surgindo aqui, hubs de inovação e interesses em atrair data centers, né? Mas como disseram os executivos do setor, não basta isenção fiscal, né? É preciso um ambiente regulatório, infraestrutura energética e a segurança pública. Essa foi mais uma edição do BRM News. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais um episódio. Não deixem de nos seguir tanto no YouTube quanto no Spotify para ficar por dentro de todas as novidades. E a semana que vem vai ser uma semana agitada, né, Amanda? Exato. Dia 12 de maio a gente vai ter a nossa edição do BRM Nova York, no centro ali dos mercados financeiros, né, do mundo, onde a gente vai estar ali reunindo lideranças econômicas, políticas e intelectuais para estar discutindo ali os mercados regionais. Obrigado, pessoal, e até a próxima edição.